Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos da Igreja Batista Nova Aliança de Santa Cruz, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, pelo canal do Púlpito, Mensagem do Pastor, muito bom dia. Começando a semana, segunda-feira, quero te desejar um dia abençoadíssimo e na continuidade uma semana de bênçãos, de resultados positivos, com a presença sempre do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amados, esta semana, o mundo dos esportes, perdeu um ídolo do basquete, alguém admirado pelos seus feitos, pelas suas conquistas, tanto nacionais quanto internacionais. Ele era, de fato, alguém muito bom naquilo que fazia. E vendo o noticiário, eu acompanhei o depoimento de um filho que estava numa entrevista e ele deu uma resposta ao repórter que eu entrevistava, dizendo que o pai era uma pessoa de língua afiada. Entre, claro, outras coisas que ele falou do pai, sobre a pessoa e sobre o comportamento, sobre a sua carreira, enfim, tantas coisas. Mas ele disse alguma coisa que me chamou a atenção, língua afiada. Mas ele disse assim, ele era uma pessoa de língua afiada, mas era uma pessoa de coração grande. E hoje aqui, orando e pedindo a Deus uma palavra, eu lembrei dessa entrevista e uma parte justamente que me chamou a atenção foi isso que ele disse. Meu pai tinha uma língua afiada. É uma expressão idiomática, que descreve uma pessoa que fala de forma, vamos dizer assim, constante, às vezes de forma dura, crítica, irônica, que fala direta, e frequentemente sem polidez, sem filtro. Quem tem a língua afiada diz o que pensa, sem imaginar as consequências. Às vezes é ácido, às vezes é perspicaz nas palavras. E pode ser que tanto seja uma inteligência, uma perspicácia, quanto um caráter ferino, maldizente. Aí varia muito, Mas eu creio que esta última definição não era aquilo que o filho queria definir para o pai, mas a primeira, de que ele era alguém que dizia o que pensava com inteligência, com polidez, de forma dura, às vezes, mas sempre com objetivos claros, diretos. E isso posto, amados, agora transferindo para esse assunto, para as coisas espirituais, fazendo um paralelo, Assim como existem pessoas com línguas afiadas, existem também muitas que têm características de silêncio, Mas nem sempre, às vezes, se precisa abrir a boca, A gente precisa abrir a boca, a gente precisa romper o silêncio. Por isso eu quero tocar em um assunto, que nos leva, que me levou à carta de Paulo em Romanos 10, em que ele diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha, esse texto de Paulo indica uma urgência nesse tempo que estamos vivendo pela rapidez com que as coisas estão acontecendo, O tempo tem passado muito rápido, Tem aquele jingle que sempre falo que anos atrás se dizia isso, que o tempo tem passado tão depressa que dá para pensar que o tempo tem menos tempo a passar, Então não há mais tempo de permanecer calado. Muitos estão passando dessa vida sem salvação por ficarem calados, E muitos estão passando sem salvação por não ouvirem sobre a salvação. Então, o silêncio, às vezes, é necessário, claro. Inclusive, é a própria palavra que nos diz em favor do silêncio, como afirmação que há tempo para calar, está lá em Eclesiastes 3.
ou a sabedoria em guardar a língua, como diz Provérbios 10, né? Mas, em contrapartida, nós podemos ter a certeza de que manter a boca fechada tem levado muitas pessoas para o inferno quando se trata do que Paulo disse aos romanos, né? Esse, sim, é um silêncio mortal, doloso, terrível, fatídico, não só para quem não confessa Jesus como Senhor, mas também para o que confessa e não compartilha dessa salvação, desse ato, dessa graça abundante do Senhor Deus. Então, existem muitos crentes, né, de boca fechada, que não dão testemunho, né, não exteriorizam o favor da graça em Cristo, né, como também igrejas que se fecham em quatro paredes e ministram um outro evangelho, né, com heresias, com materialidade. Então, queridos, dois elementos fundamentais para o ato de salvação é confessar com a boca e crer no coração. E a palavra diz, né, vai dizer lá em Mateus 12, que a boca vai falar do que o coração está cheio, ou seja, significa que as palavras revelam os nossos sentimentos, os pensamentos, o conteúdo interno da nossa mente, né? O que acumulamos, né, emocionalmente, espiritualmente, seja amor, seja ira, seja medo, né? Inevitavelmente vai transbordar nas nossas palavras, nas nossas falas, né? Então, por exemplo, testemunho e fé, a meu ver, são dois elementos fundamentais para a salvação. E em seguida, Paulo reafirma ou ratifica, né, isso quando diz que com o coração se crê para a justiça, ou seja, aquela fé interior em Jesus que nos justifica diante de Deus, né, é fundamental. Depois ele diz na sequência que com a boca se faz confissão para a salvação, demonstração externa, né, que confirma a fé interna, aquilo que já aconteceu no coração. Então, olha, o assunto é grave, é urgente, né? Nesses dias que vivemos, torno a dizer, porque as pessoas estão com suas línguas afiadas, né? Mas para proferirem palavras estranhas de salvação, né? E que não edificam, pessoas que se chamam hoje de comunicadores virtuais, né? Que têm atraído a atenção de grande parte da população, das pessoas, e cujas bocas proferem palavras floridas que parecem de vida, mas que no final conduzem à morte, né? Mas o Evangelho, a palavra de salvação, além de ser ignorada, também existe uma grande quantidade de pessoas em silêncio com relação a isso, pessoas que já experimentaram, né, esse ato de amor de Deus. Então, no mesmo Romanos 10, Paulo revela, infelizmente, que nem todos os que ouvem crerão, né, ou creem, e muitos rejeitarão, outros zombarão, e outro tanto perseguirão, além dos que simplesmente ignorarão, como o profeta Isaías diz lá em Isaías 53, quando pergunta quem creu, né, em nossa pregação, referindo-se justamente à incredulidade geral diante da mensagem de salvação. Então, queridos, o que diz Eclesiastes 3, de que há tempo de calar e tempo de falar, eu entendo mais do que nunca que é tempo de nós termos nossas línguas afiadas. Proclamarmos a salvação, porque a mesma carta de Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é tempo de falar, é tempo de proclamar, porque se nós não fizermos isso, nós estaremos sendo omissos, né, e ajudando o inferno a povoar seu domínio de morte, né? Paulo ele foi afiado em sua postulação com respeito ao silêncio, né? Também quando disse que como ouvirão se não há quem pregue, né? Há pessoas ao nosso redor, amados, que nunca ouvirão sobre Jesus a menos que falemos, a menos que tenhamos, né, nossas línguas afiadas, né? Cada segundo que passa, pessoas morrem, né? Me morrem sem Cristo,
Cada dia que ficarmos calados, em silêncio, né, muitos estão passando dessa vida para outra de forma a experimentarem a morte eterna, né? Alguém que poderia ter ouvido através de nós e não ouviram, né? Então, cada semana que a igreja, né, que o crente não envia, não apoia, não proclama, né, o reino das trevas comemora, né? Não há tempo para o silêncio, né? A mensagem é urgente, o método é claro, né? A ordenança é inexorável, inescapável. Se um dia confessamos, né, Cristo como nosso Salvador e somos crentes nisso, temos fé e dizemos a todo momento que Ele é o Senhor, né, nós devemos compartilhar, nós devemos abrir a nossa boca, devemos ter a língua afiada para isso, né? É momento de quebrar o silêncio. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Olha, dê um like nessa mensagem, né? Entre aí no canal do YouTube, né? E se inscreva nesse canal, dê o seu ok, o seu like, né? Isso é muito importante, nos ajuda com o algoritmo para alcançarmos mais vidas, né? Para termos mais expressão no YouTube, tá bom? Então fica com Deus, um grande abraço. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.